E aí, galera, beleza? Eu sou a Isa. E eu sou o Luiz do Fortuna Sim. No vídeo de hoje, a gente vai bater um papo sobre investimentos que dão uma renda mensal, ou seja, como que você pode complementar a sua renda com uma carteira de investimentos. A ideia desse vídeo surgiu porque eu já recebi muitas dúvidas e já vi muitas pessoas com essa mesma dúvida, que é qual investimento que eu devo escolher se eu quero ter uma renda mensal, tipo, já pensando mais para aposentadoria, ou pensando, eu já tenho um dinheiro, será que eu posso aplicar esse dinheiro e ir tirando todo mês um complemento para o meu salário? E aí, por isso que a gente resolveu gravar esse vídeo. Mas o meu questionamento, sempre que eu vejo esse tipo de pergunta, é o seguinte: será que essa pessoa que quer um salário maior ou quer um complemento de salário agora ou mais pra frente, será que ela tá na fase de acumular capital ou se ela tá na fase de já usufruir desse capital? Então, se a pessoa tá na fase de acúmulo de capital, ela não devia estar se preocupando tanto em ter uma renda mensal dos investimentos agora, né? Então, na verdade, o que é mais importante para ela fazer, mesmo que a carteira dela tenha uma renda mensal, mesmo que seja sem querer isso, ela reinvestir a renda mensal, senão Exato. não tem almoço grátis, né? Se você gastar a sua renda mensal dos seus investimentos, no final você não vai ter dinheiro, quando você precisar da renda mensal mesmo, né? Lá na frente, na sua aposentadoria. Então você tem que saber exatamente em que fase que você tá. Se você tá na fase de acúmulo de capital, ou seja, se você ainda não tem um patrimônio para ter uma independência financeira, ou se você ainda é muito jovem, tá começando a carreira agora, tipo, você não tá na fase de aproveitar o seu patrimônio ainda, sabe? Porque você tem que aproveitar o efeito dos juros compostos ao seu favor. Se você tiver, digamos, 50 mil reais e você aplicar esse dinheiro, a renda que vai te dar mensal não é muito grande. Primeiro que é muito baixa, né? É. Muito baixa. Existe uma renda mensal? Sim, mas ela é baixa. Tipo, se você colocar 50 mil hoje e tirar daqui um mês a rentabilidade descontada da inflação, né, para esses 50 mil continuarem com o mesmo valor que ele tem hoje, esse valor não é muito significativo. E mesmo que ele fosse significativo, você nunca ia aumentar esses 50 mil. Então, você não ia aumentar o seu patrimônio. Tipo, você só pode fazer isso quando você já tiver, tipo, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, tipo, quando você já tiver dinheiro suficiente pra estar na fase de aproveitar o seu patrimônio. Tipo, e uma das coisas mais malucas que eu vejo, assim, as pessoas fissuradas, assim, principalmente os iniciantes, né, quem tá começando agora e tal, com carteira de dividendos. Tipo, fazer uma carteira de ações com o objetivo de receber dividendos. Galera, dividendo é descontado do preço. Tipo, eu tinha lá, uma época eu tinha uma ação que tava valendo, sei lá, 2 mil reais em carteira. Eu ganhei 300 reais de dividendo. Então, a partir desse momento, a ação passou a valer 300 reais menos. Então, 1.700 reais. Né, 1.700 reais. A soma, no final, depois igual ao que tinha antes. Não tem mágica. As empresas não distribuem dinheiro de graça, assim, sabe? Então, eu vejo muito isso do pessoal querendo começar com esse intuito de dividendo e tal, de ter renda mensal com dividendo. Mas se você usar esse dividendo, o seu patrimônio vai diminuir, você não vai estar aumentando o seu patrimônio. A ideia é que você use o dividendo para reinvestir, né? Que daí você consegue ir colocando cada vez mais massa lá e juntar um bolo cada vez maior, sabe? Para daí, quando você tiver muito dinheiro, esse pouquinho que você tirar todo mês não ser um montante significativo perante todo o seu capital. Então, se você tem lá 10 milhões e você tira, sei lá, 3 mil reais por mês para viver, pô, beleza, tudo bem. Não é uma coisa, mesmo que o seu capital diminua, vai diminuir muito pouquinho em relação ao montante principal. Eu não acho que tenha nenhum problema a sua motivação ser essa, sabe? Ter um complemento de renda hoje ou daqui a alguns anos. Tipo, a minha motivação também é essa. E eu acho que é sim uma ótima razão pelas quais as pessoas se interessam por finanças e vão atrás de investimentos, porque elas veem que elas têm sim como aumentar a renda, né? Se elas investirem direitinho e tudo mais. Mas, tipo, não comece achando que daqui a um mês você vai ter uma renda extra de R$ 1.500 só do rendimento dos seus investimentos, se você está começando agora, sabe? E outra coisa, né, não só isso, mas
Se você tem um montante baixo ou se você está começando do zero, você não pode colocar todo o seu investimento em uma coisa só que tem um prazo lá para daqui vários anos, sabe? Você tem que montar uma reserva de emergência. Então, tipo, é muito importante que você saiba qual é o objetivo do seu investimento. Tipo, se você está começando do zero, seu objetivo número um, seu objetivo número zero, assim, o principal deles é que você comece a montar uma reserva de emergência. Não adianta nada você ter 50 mil reais investido num investimento super bolado, que vai vencer daqui 20 anos e que você vai ficar super milionário, se você tem um imprevisto lá durante o mês e não tem dinheiro para arcar com esse imprevisto. Daí o que você acaba fazendo? Pegando empréstimo, pagando no cartão, fazendo um financiamento, alguma coisa assim, e aí você acaba pagando juros para o banco, né? E isso que é o principal problema. E assim, nos investimentos, o que eu percebo é que as pessoas têm uma desconexão com a realidade, assim. Então eu vejo gente que, eu tô começando agora, tenho 10 mil para investir, você acha que eu devia fazer uma carteira de dividendos? Não! Não é o momento para você fazer isso. 10 mil reais é muito pouco para você pegar tudo. Se 10 mil reais é tudo que você tem, você não vai colocar em ações, né? Carteira para dividendos. Não importa a carteira que for, um fundo de ações, enfim, você vai começar pela reserva de emergência, tesouro direto, e daí você vai chegar em um momento que talvez você tenha ações e tal, mas eu vejo muita disparidade, assim, sabe? Tipo, a pessoa tem um capital insuficiente para seguir a estratégia. Então, uma estratégia de dividendos, a pessoa tem que ter bastante dinheiro para poder investir e usufruir dela, né? E daí poder ter a renda mensal e usar a renda mensal, senão você acaba diminuindo o seu patrimônio. Eu acho que tem muita essa questão da ansiedade de ver e fazer acontecer logo, sabe? Mas tudo na vida é um processo, sabe? Tipo, não adianta você começar a investir hoje e querer que as coisas aconteçam dali um mês, que o resultado que você tanto espera aconteça dali um mês. Tipo, é a mesma coisa quando a gente tá aprendendo a ler. Tipo, se você começa a aprender a ler hoje, daqui um mês você não vai estar lendo um livro completo, você não vai estar lendo um livro de filosofia, você não vai estar, sabe? Tipo, é um processo. Você começa lendo livro de criança, você aprende o alfabeto, e daí depois de todo esse processo é que você tem capacidade de fazer coisas mais avançadas. O investimento é a mesma coisa, não adianta você começar agora e achar que o dinheiro vai entrar fácil e que vai ser tudo rápido, porque não é, sabe? Tipo, se fosse tão fácil assim, todo mundo investiria. Seria uma coisa, tipo, fácil e rápida para todo mundo, mas não é, sabe? Então, a gente tem que ter sim essa paciência de investir e saber que, tipo, é um passo de cada vez, sabe? Como muitas das coisas que a gente começa a fazer. E um problema é essa questão de você querer dar um passo maior do que a perna, porque aí você acaba, o cara só tem 10 mil reais para investir, então eu vou alavancar, então eu vou operar no day trade, então eu vou operar opções, aí, bum, né, aí o cara perde tudo, né? E eu acho que quando você não tem muito, sabe, você, além de procurar, claro, investir o seu dinheiro de uma maneira inteligente, pensando nos seus objetivos, você tem que cuidar muito bem desse patrimônio, porque ele é tudo que você tem. Então, se você arriscar muito, você vai perder e daí você vai ficar de fora do jogo, entendeu? Então, você tem que arriscar quanto você se sente confortável, mas você não pode arriscar demais, de maneira que se você perder, você tá fora, sabe? Você tem que manter um equilíbrio. Você tem que ter um dinheiro que seja de segurança, um dinheiro que seja de reserva, sabe? Ter aquela consciência limpa, né? A hora que você coloca a cabeça no travesseiro para ter uma noite tranquila. Então, acho que é mais sobre isso, né? Sim, se você tem 10 milhões e quer arriscar 10 mil com opções, beleza, vai, arrisque, mas se você tem 10 mil e você quer arriscar 10 mil com opções, as chances de você perder tudo são altas, são muito grandes. O que a gente não tá falando aqui é que existe o certo, que existe o errado. A gente só tá tentando alertar que existe risco e que todo mundo tá sujeito a esse tipo de risco, sabe? Não é, só porque a pessoa fez uma formação boladona lá que ela tá imune a isso. Tipo, tá todo mundo na mesma, sabe? Por mais que você tenha conhecimento ou que você busque conhecimento, tá todo mundo sujeito a esse risco. Então, o que você pode fazer, o que tá ao seu alcance, é você se preparar e ver o que você pode fazer para que, se esse risco se concretize, né, se essa coisa aconteça mesmo,
que você não fique na pior, sabe? Que você consiga continuar estruturando a sua carteira de investimentos ou a sua rotina de uma maneira que faça sentido, sabe? Não é tipo, agora eu perdi tudo, vou ter que sair do meu emprego, vou ter que trancar a faculdade porque eu preciso de dinheiro, tipo, não, sabe? Não é assim. Então, assim, se você está começando a investir agora, se você está pensando mais sobre investimentos no último ano ou nos últimos 2, 3 anos, ou se você ainda é novo, está pensando, já começou a pensar na sua aposentadoria, foque em acumular o patrimônio primeiro. Então, foque em encontrar alternativas ou encontrar formas de você aumentar o seu salário, então aumentar a sua renda. E não necessariamente só procurar aumentar o rendimento dos seus investimentos, sabe? Então, o que vai te dar mais dinheiro, claro, que é os investimentos com um retorno bom. Mas se você tiver mais dinheiro por mais tempo, isso faz toda a diferença. E essa questão de você ter uma renda e tal, de você, sei lá, ter uma carteira de dividendos, por exemplo. Isso não necessariamente é uma coisa que você vai fazer ativamente, você vai buscar uma carteira de dividendos. Você pode ter uma carteira de ações e daí, de repente, essas ações liberam os dividendos. E daí você vê aquilo, poxa, legal, recebi um trocado aqui e tal. No começo você reinveste isso. Depois você pode até usar para, sei lá, pagar uma taxa do tesouro ou alguma coisa assim. E daí você começa a colher os frutos desses investimentos aos pouquinhos e tal, mas o recado é que procure não fazer os seus investimentos com esse objetivo de ter a renda mensal. Pode ser que você tenha renda mensal, pode ser que você não tenha renda mensal, pode ser que as ações que você compre não paguem bons dividendos e você ganhe uma merreca lá. Tudo bem, se as suas ações valorizarem 30 vezes, não importa o dividendo, porque o seu patrimônio vai ter aumentado muito. Existem sim alguns investimentos que são bons para quem já está na fase de aproveitar o patrimônio que acumulou. E na renda fixa, por exemplo, a gente tem um título do Tesouro Direto que paga juros semestrais. Então você não precisa esperar até a data do vencimento para resgatar o dinheiro que rendeu. Você pode ir resgatando a cada 6 meses o valor que rendeu do montante principal. Então, essa também é uma forma de você ter um valor para complementar a sua renda durante esse período. Então, a cada 6 meses você sabe que vai entrar um dinheiro novo referente a essa rentabilidade. E no Tesouro Direto a gente tem duas opções, que é o Tesouro IPCA com juros semestrais e tem o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais. O Tesouro IPCA com juros semestrais é interessante porque o valor que você recebe semestralmente ele é acima da inflação. Então, seu capital, o seu montante principal ainda continua protegido da inflação. E na renda variável, a gente também tem alguns produtos de investimento que fazem pagamento de dividendos periodicamente. Por exemplo, fundo de investimento imobiliário. Existem algumas modalidades que pagam um valor pré-determinado todo mês, né, referente aos dividendos ou referente ao aluguel do imóvel ou do conjunto de imóveis referente ao fundo, né? Então também é uma forma de você complementar a sua renda, ou seja, de você ter uma renda mensal um pouquinho maior mais para frente. Mas assim, esse valor de rendimento do fundo imobiliário ele é bem baixo. Então, por mês, aproximadamente, né, fazendo uma média de alguns fundos imobiliários, esse valor é entre 0,4% ao mês, 0,3%, 0,6%. Então, uma taxa anual de aproximadamente 6%, 5%, às vezes um pouquinho mais. Então, assim, não é lá muito grande, sabe? É sim muito interessante, mas a gente tem alguns ativos de renda fixa que tem uma rentabilidade parecida. Então, fica a critério de quem for investir, né? Ver se é o caso ou não. O interessante do FII, do Fundo de Investimento Imobiliário, é que junto com esse pouquinho que você recebe todo mês, no longo prazo você tem a valorização da cota, porque os imóveis também valorizam. Então daí você acaba protegendo o seu capital também da inflação indiretamente, né? É uma outra modalidade de diversificação, né, dentro da renda variável, mas existem sim alguns investimentos que têm pagamento de dividendos ou pagamento de juros periódicos, né, semestrais, por exemplo. Então, tem sim como montar uma carteira
focado mais em pagamento de dividendos, né? Por exemplo, uma carteira de ações. Mas assim, se você está na fase de acúmulo de patrimônio, pega esse dividendo e reinveste. Se você está na fase de aproveitar os retornos dos seus investimentos, aproveitar o seu patrimônio, aí sim você pode usufruir desses dividendos, né? Igual você falou. E com relação à carteira de ações, na minha cabeça não faz sentido fazer uma carteira de ações com foco em dividendo, porque geralmente as empresas que pagam dividendos muito altos são empresas falidas, quebradas. Então, o que adianta você compra ações de umas empresas que estão totalmente ferradas e aí você ganha um dividendo muito alto, o dividendo é descontado do preço, depois as ações despencam e você perde grande parte do seu capital. Então, assim, essa questão de montar uma carteira com essa finalidade, eu acho que é meio sem noção, assim. Eu acho que você tem que focar em diversificar os seus investimentos de maneira inteligente, construir uma carteira que esteja de acordo com aquilo que você entende como risco e retorno, e daí, a partir daí, você naturalmente vai começar a ter alguns rendimentos mensais ou bimensais, ou enfim. Mas é esporádico e não é assim, o foco, o único objetivo da sua vida é ter isso, né? Ter esses rendimentos mensais. Eu acho que você tem o potencial de ganhar muito mais quando você foca na qualidade dos ativos em que você investe do que no yield mensal. Sim, eu falei numa carteira de ações, mas não uma carteira de ações focada em dividendos. Uma carteira de ações focada em, sei lá, nas estratégias que você acredita, na escola de análise que você mais se identifica. Mas, eventualmente, se você mantiver essa ação por alguns meses na sua carteira, pode ser que você receba algum dividendo. Então... Que é descontado do preço, então não é de graça também. Então... E além disso, é claro, se você já tiver na fase de aproveitar o seu patrimônio, sempre tem a possibilidade de você manter uma parte do seu dinheiro em liquidez diária, e aí você pode ir tirando todo mês um valor para usar, né? Não necessariamente só referente à rentabilidade daquele período, mas se você tiver uma carteira bem diversificada, não tem problema você ir consumindo um pouco do que está na liquidez diária, sabe? Mesmo que seja um pouquinho mais da inflação. Desde que a sua carteira seja bem grande, né? Que você tenha uma cesta com muitos ovos. Essa é a ideia, esse é o objetivo. Então, se você está começando agora, foque em fazer a reserva de emergência, foque em dando os primeiros passos, montando uma carteira de renda fixa primeiro, com mais segurança, com tranquilidade, sabe? Não vai tentando atropelar as coisas, porque pode ser que você acabe caindo, né? Quebrando todos os ovos da sua cesta. E não é isso que a gente quer. A gente quer que vocês façam a coisa assim consciente, mas sabendo que se vocês também não fizerem nada, se vocês deixarem só o dinheiro na poupança, e também não vai resolver nada, né? Tipo, a cesta vai ficar aumentando assim, tipo, bem pouquinho. Então... E se você se interessa em saber mais sobre quais são os primeiros passos para começar a investir, a gente preparou um e-book gratuito, é só você clicar aqui no link da descrição, cadastrar o seu e-mail, que aí a gente manda o e-book para você. Então acho que era isso que a gente queria falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui o seu joinha se você gostou. Se inscreve no canal que toda quinta tem vídeo novo. E nos acompanhe também pelas redes sociais, que a gente está sempre colocando coisas novas por lá. Por hoje é isso, a gente se vê no próximo. Tchau!